Olá pessoal, boa tarde, coisa boa, tô aqui ó, já conectado pelo YouTube do nosso EducaPE, que maravilha, show de bola, sejam bem-vindos, vamos embora para nossa aula do primeiro ano do ensino médio, aula de barroco, aula de literatura brasileira, tá aqui ó, WhatsApp, não vai ter WhatsApp, vai ter WhatsApp, joga o WhatsApp aqui, pra galera tirar dúvida, pra mandar o seu alô, isso, e eu tô aqui conferindo, que legal, entra, você ainda não se inscreveu no nosso canal, então entra, vai aqui no canal do EducaPE, tá bom? E assiste todas as nossas aulas, você pode rever, fazer seus comentários, né, isso é muito bom. Vamos lá, aula de barroco, aula para o primeiro ano do ensino médio, seja você muito bem-vindo, tá aí em tela cheia, o barroco, literatura brasileira, vamos falar desse movimento, né, que é considerado o primeiro movimento estético, a primeira escola literária no Brasil. É importante a gente lembrar que o quinhentismo não é uma escola literária. Tá aí, professor? O senhor não vai dar aula de quinhentismo, não? Não, a gente pode fazer, né, uma rápida abordagem, mas o quinhentismo não é um movimento estético, né? Não é considerado uma literatura, é uma escola literária, como a gente conhece, um período literário. O quinhentismo é um período de transição. Na verdade, é um período de iniciação, transição não. É um período de iniciação dos estudos, né, em relação ao texto literário, né? A gente tem o quinhentismo como literatura de informação, literatura de catequese, literatura dos cronistas, né? Literatura dos viajantes, e o principal texto desse momento vai ser o texto da Carta de Perovage e Caminha, né? Então nós temos ali uma literatura apenas de informação, ok? O quinhentismo, os anos de 1500, né, representam essa parte histórica. Não temos textos literários ali, né? Temos a literatura dos cronistas, dos viajantes, algumas crônicas, né? E também a Carta de Perovage e Caminha, tá bom? Vamos começar com o barroco? Eu começo a aula de hoje falando que o barroco é a arte do conflito, como tá aqui, ó, para vocês verem. Barroco, a arte do conflito. Por quê? Porque o barroco, gente, é o resultado, né, do duelo, né, entre reforma protestante e contra-reforma. O barroco também fica conhecido como a arte da contra-reforma. Isso é importantíssimo a gente saber, tá? A arte da contra-reforma. Vale lembrar que a reforma protestante, né, criada, idealizada por Martim Lutero, vem para desconstruir, né, e fazer críticas em relação à Igreja Católica e aos seus dogmas, né? E aí o Martim Lutero, ele cria as 95 teses, né, espalha pelas igrejas, né? E aí a partir desse momento a igreja passa a perder fiéis, né? Fruto inclusive, né, daquele conflito entre a Idade Média, né, e o pensamento renascentista, o Renascimento, né, que valorizava a questão da racionalidade, da objetividade. Então o barroco é a arte do conflito, também conhecida como a arte do detalhe, a arte dos pormenores, né? Você vai ver que esculturas, pinturas barrocas, as igrejas barrocas no Brasil, né, ela é carregada de detalhes em ouro, né? A madeira muito bem talhada, né? E é bem importante a gente saber disso, tá bom? Então o barroco é um movimento estético que está intimamente associado à religiosidade. Por isso que eu começo mostrando para vocês essa imagem de Jesus Cristo, ó, né? Então a temática barroca, ela se liga diretamente às questões da religiosidade, tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Mas o barroco, ele nasce na Itália e ele vai se espalhando por Portugal, em especial pela Península Ibérica, Espanha e Portugal, né, até chegar ao Brasil. Ele nasce na Itália, se espalha pela Europa, também tem na França, né, o barroco francês, mas sobretudo Itália, Espanha e Portugal, Península Ibérica, e os portugueses trazem o barroco ao Brasil, né, no processo de construção de várias igrejas católicas no período do descobrimento do Brasil, né? Então, é a ideia de resgatar a fé das pessoas, né? A catequese dos índios, tudo isso vai fazer parte da arte, né, de resgate, né, e de apresentação, né, de catequizar, né? Os portugueses aqui chegaram, encontraram os índios, né, politeístas, a gente sabe que os índios tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses, e aí
o colono português, o colono europeu, começa a fazer exatamente o processo de colonização. Beleza? E aí a gente vai, fazer esse passeio e entrar nessa data. Essa data é importante a gente saber, gente, mas eu não quero que a gente se prenda a ela, tá bom? Estamos falando aí do ano de 1601. Essa data fica marcada, fica conhecida dentro da literatura brasileira, como o marco inicial do Barroco no Brasil, né? A publicação de um livro do escritor Bento Teixeira, o livro chamado Prosopopeia. Mas por que eu não quero que a gente, né, decore datas? A gente, né, aprende ali e tal, mas não é o mais importante. Tá? O mais importante é a gente analisar o texto literário. Né? É o poema do poeta Gregório de Matos, né, que a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas. São os sermões do padre Antônio Vieira. Essa data aí é apenas um recurso didático para que a gente entenda, tá bom? Então, entenda o período histórico do Barroco dentro de nossa literatura. Então, 1601, tá? Publicação desse livro, Prosopopeia, e ele se estende até 1768, quando o escritor Arcade Cláudio Manuel da Costa vai publicar o livro Obras Poéticas, tá bom? Mas aí, cuidado com isso. Não é porque entrou o ano de 1768, né, e acabou o Barroco, não é assim. Tá? Os poetas morreram, deixou de produzir? Não existe isso, tá? Então existe essa transição aí que leva pelo menos 30 anos, né? De um movimento estético para outro, tá bom? Então essas datas só são para facilitar um pouco o nosso entendimento. Uma curiosidade é que o livro Prosopopeia, ele foi bastante criticado, né? Ele é considerado meio que um plágio, uma imitação da obra Os Lusíadas, do escritor português Luís de Camões, tá bom? Então, muito importante a gente saber disso. Marco inicial do Barroco, 1601. Tá? Tanto é que o Barroco também é chamado no Brasil de seiscentismo, ou literatura dos anos de 1600. Tá? Bento Teixeira, como eu disse a vocês, né, o livro de Bento Teixeira, o Prosopopeia, foi um livro meio criticado. Né? Fala-se um pouco de um possível plágio da obra camoniana, né, da epopeia camoniana, né? Os Lusíadas. Então, o poeta mais conhecido do Barroco no Brasil, sem dúvida, é o baiano Gregório de Matos Guerra, que ficou conhecido como o Boca do Inferno, né? E nas próximas aulas a gente vai analisar alguns textos do Gregório de Matos e vai entender, né, as críticas que esse poeta fazia à Bahia, né? Fazia à Igreja Católica, né? O lado erótico, né? A poesia erótica de Gregório de Matos, que chega a ser uma poesia, né, bastante pesada para a época, né? Daí o poeta, né, ficava conhecido como Boca do Inferno, né? As críticas à Bahia, sobretudo a sua poesia satírica, que vão dar a ele, né, esse apelido, né, de Boca do Inferno. Tá bom? Vamos para o contexto histórico? Tá aí na sua tela, olha. Falei já um pouco para vocês, né, mas a gente dá uma revisada. O Barroco brasileiro ocorre tardiamente, entre os séculos XVII e XVIII. Segue os modelos ibéricos e a grande influência espanhola, pois o Barroco começou em Portugal durante a União Ibérica. Espanha e Portugal, tá, gente? Sofre Espanha, Portugal e Itália também, tá? Sofre também forte influência da Contra-Reforma, como eu disse a vocês. A Contra-Reforma foi idealizada pela Igreja Católica, né, em oposição à Reforma Protestante de Martim Lutero, né? Então a ideia da Contra-Reforma era resgatar a fé das pessoas, né? Resgatar a fé cristã, resgatar a fé para o catolicismo, tá bom? E aí a gente vai ver que a Igreja Católica usa da arte para isso, né? Também da arte para isso. Né? Por isso que a gente vai ter aí o Barroco. O Barroco no Brasil, nesse período, né, século XVII, XVIII, a gente vai ter a construção das igrejas católicas, né, das primeiras igrejas católicas no Brasil. E aí a gente pode citar Olinda, né? A gente vai dar um passeio ali pela cidade alta de Olinda, a gente vai ver muita igreja barroca. Ali no Alto da Sé, se você tiver curiosidade, ali no Alto da Sé, Aninha, corta para mim, por favor, para explicar ao pessoal. Ali no Alto da Sé, se você um dia vier aqui para Olinda, se você mora aqui em Olinda, mora em Recife, na região metropolitana, quando você vai lá no Alto da Sé, aquelas igrejas que tem ali, tem uma presença muito grande da arte barroca. E um dia você pode ir lá no museu, aquele museu de arte sacra. É um museu bem legal, lá para você ver as obras barrocas que tem ali. O Museu de Arte Sacra lá no Alto da Sé. Cidades como Salvador, Igaraçu,
né? Recife, a Capela Dourada. Então você tem como passear por esses lugares e ver a produção barroca do nosso país, tá? Minas Gerais também, né? Lá em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que é uma cidade bem voltada para o barroco, né? A arquitetura barroca lá é muito forte também, né? E também em Salvador, a igreja, um dia que você for à Bahia, não deixe de visitar a igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Você vai ver um altar em ouro barroco lindíssimo, vale a pena a gente conhecer, né, a nossa história. O barroco ele acontece com grande força na Bahia, né? O Gregório de Matos era um poeta baiano, né? As críticas que ele fazia, a poesia satírica de Gregório foi desenvolvida e produzida ali na Bahia, a crítica ferrenha que ele fazia à cidade da Bahia. A gente vai ver isso, essa análise de texto mais à frente, tá bom? Olha lá, e aí ó, ainda na sua tela eu tenho a unificação da Península Ibérica, a gente falou sobre isso, né? E a Contra-Reforma, que vão dar aí base teórica, filosófica, né, para o pensamento barroco no Brasil, tá bom? Na Europa e no Brasil. Então o barroco é fundamentalmente uma expressão do conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, entre a razão e a fé, entre o material e o espiritual. Gente, isso é bem importante a gente saber, tá? A gente sabe que lá na literatura portuguesa nós vamos ter o trovadorismo, né? A influência da Igreja Católica e da Idade Média, os trovadores. E depois a gente vai ter o Renascimento, né? Então, enquanto o trovadorismo na Idade Média, na literatura medieval, na literatura portuguesa, vai valorizar a visão teocêntrica de mundo, né? Deus como centro do universo, a igreja e etc. O Renascimento traz essa desconstrução e joga, né, a visão do antropocentrismo. O homem passa a ser o centro do universo. Então, né, o resultado desse conflito, dessa dualidade, na arte, gera o pensamento antagônico, dualista, dicotômico, né? O pensamento paradoxal que dá origem ao barroco. Por isso que o barroco é uma escola literária que tem tantos conflitos, né? Seja na poesia, seja na prosa. Quando nós formos conhecer um pouco dos sermões do padre Antônio Vieira, a gente vai ver que ele usa muito disso, né? Dos paradoxos, né? Do conceptismo, o jogo das ideias. Uma hora ele diz uma coisa, depois ele desdiz aquilo ali, né? Ele diz uma coisa, depois ele desconstrói. Então esse jogo de antíteses, de paradoxos, essas ideias contrárias, né? Conflituosas, fazem parte da estética barroca. Tá bom? Aí nós temos, ó, características do estilo. Em tela cheia, Aninha, para todo mundo ver. Olha lá, a evasão ao conflito existencial foi buscada através de uma valorização exagerada da forma, que resultou numa literatura marcada pelo rebuscamento da linguagem. Gente, é tão importante saber disso. Fotografa, dá o print. A linguagem barroca é caracterizada por ser uma linguagem rebuscada, uma linguagem de difícil entendimento, uma linguagem que valoriza os detalhes. Então é muito comum você ver, por exemplo, dentro de um poema de Gregório de Matos, as antíteses, né? O jogo de oposições semânticas, oposições de palavras. É muito comum a gente ver nos poemas do Gregório de Matos também as hipérboles, os exageros linguísticos, né? Os exageros das palavras, né? A figura de linguagem é a hipérbole. Então, tudo isso caracteriza o pensamento barroco, beleza? Olha lá, sobrecarregando o texto com figuras de estilo, como a metáfora, a alegoria, né? As alegorias são as comparações, hipérboles, exagero da linguagem, né? E as antíteses, que são as palavras contrárias. Gente, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Olha só. Quando eu estou falando em barroco, eu estou falando em uma arte que tem tudo a ver com religiosidade, ok? O barroco nasce dentro da Igreja Católica. O barroco nasce no universo da dualidade, do conflito entre o lado espiritual e o lado carnal, o lado mundano. Nesse meio está o poeta, o artista, o pensador barroco. Tá bom? Nós vamos ter barroco não só na poesia de Gregório de Matos, não só na prosa, nos sermões do padre Antônio Vieira, mas vamos ter, por exemplo, na arquitetura. Nas próximas aulas a gente vai falar e eu vou mostrar para vocês a arquitetura de Aleijadinho, né? O maior artista plástico barroco brasileiro. Né? Nós temos também
O barroco na pintura, na música. Na pintura, por exemplo, a gente vai ter o Velázquez, o pintor espanhol, né? O Caravaggio, pintor italiano. Então, se você procura por esses nomes, você vai ver que a temática desses artistas, cada um na sua área, né? Um na poesia, um na prosa, um na arquitetura, outro na pintura, você vai perceber que giram em torno da religiosidade. Então, é muito comum você pegar uma tela barroca e ver ali a imagem de Jesus Cristo e os apóstolos, por exemplo, né? Você vê o conflito sendo mostrado através de uma parte clara e uma parte escura, né? Essa ideia de uma imagem clara numa obra barroca está associada à salvação, né? Enquanto a parte escura, a condenação ao pecado. Então, essas ideias antagônicas, esses antagonismos, essas oposições permeiam todo o pensamento do barroco. Isso é bem importante a gente saber. Tá bom? Ainda falando sobre os aspectos artísticos e as características estilísticas, né? As características do estilo da arte barroca, eu tenho aí, olha, para você acompanhar. A arte é identificada com a engenhosidade do artista, que pode ser dar ao nível da forma, cultismo, ou do conteúdo, conceptismo. Anota aí. Barroco, arte do conflito, arte da contra-reforma, arte dos detalhes. E o cultismo nada mais é do que o jogo das palavras, é o rebuscamento na forma do texto, enquanto o conceptismo vem de concepto, que significa ideia, é o jogo das ideias, das lógicas, dos pensamentos, ok? Tudo isso aí permeia o pensamento do artista barroco. Mais algumas características para a gente entender, olha, vê que interessante. Lembrando que barroco é um assunto que vai estar presente no SSA 1. Você que vai fazer a prova do seriado da UPE, não deixe de estudar. Barroco estará lá todos os anos, caem questões tanto do padre Antônio Vieira, né? Maior representante da prosa barroca brasileira, e também do Gregório de Matos Guerra, o maior poeta barroco brasileiro, tá bom? Então nós temos ali, ó, se liga nisso, o homem vive um estado de tensão e desequilíbrio, né? De um lado a reforma protestante, de outro a contra-reforma, tá? O exagero da forma, foi o que eu falei para vocês. O uso de figuras de linguagem como metáforas, alegorias, hipérboles, antíteses e paradoxos. Na próxima escola literária que nós vamos estudar, que é o arcadismo, nós vamos ver a simplicidade linguística, né? Os poetas, né, se opõem ao pensamento barroco através de uma linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva, tá bom? A poesia é carregada de figuras de linguagem, olha lá, ó, metáfora, antíteses, hipérboles e alegorias. Também tem os paradoxos, tá bom? Dilema de conflito entre homem e Deus. Isso é tão importante a gente saber, né? De um lado a visão antropocêntrica, influência do Renascimento, e de outro lado a visão teocêntrica, influência da Idade Média, da Idade das Trevas, tá bom? O cultismo, muito presente na poesia de Gregório de Matos, tá? É a linguagem rebuscada, culta, complicada, difícil. Tem um poema de Gregório de Matos que ele diz mais ou menos assim: pequei, Senhor, mas não porque em pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais vos tenho delinquido, vos tem a perdoar mais empenhado. Então você perceba, veja como Gregório de Matos, ele traz aí um rebuscamento, né? Mais uma vez para vocês entenderem. Olha o que ele diz: pequei, Senhor, mas não porque em pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais vos tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Que danado é isso, Luiz, que ele está falando? Uma hora ele pede perdão, outra hora ele diz que pecou e que não pecou. Tá? Então, quando a gente estiver analisando, né, os textos de Gregório de Matos, a gente vai entender por que, né, ele aparentemente se contradiz tanto. Uma hora diz que é pecador, outra hora diz que não peca. Então, todo esse jogo antitético e paradoxal tem tudo a ver com o barroco, tanto na Europa como no Brasil, tá bom? E para a gente encerrar essa parte aqui, ó,
a gente tem o conceptismo, o jogo das ideias, né, dos conceitos. Lembrando aí, gente, teve um pequeno erro de gramática, tá? De acentuação gráfica, a palavra ideia não tem mais acento, tá bom? Então foi um errinho aí que eu esqueci de tirar, tá bom? Então o conceptismo é o jogo de ideias, de conceitos, seguindo o raciocínio lógico, racionalismo. A gente vai ver que isso é muito presente na obra do Padre Antônio Vieira. E aí, olha lá, eu tenho na poesia, como eu disse para vocês, o principal representante é o Gregório de Matos Guerra, tá? Na próxima aula a gente vai detalhar um pouco da vida de Gregório, mas eu posso dizer, viu? Cara, não tinha pena. Era o boca do inferno, pesado mesmo. Alguns livros também chamam ele de boca maldita, né? E, para vocês terem uma ideia, ele fez poemas tão críticos em relação à Bahia, né? A poesia satírica de Gregório de Matos, né? Em relação à Bahia, que ele foi expulso da Bahia. Daí vocês tiram, né? O cara foi expulso da Bahia, morou um tempo na África. Quando ele volta ao Brasil, a Bahia não aceita mais ele lá e ele vem morar em Pernambuco, morreu em Recife. Tudo isso sobre a vida do Gregório de Matos a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Na próxima aula de literatura. E também nós temos o Padre Antônio Vieira, gente. Padre Antônio Vieira, tá aí ó, na tela de vocês, né? 1608, 1697, era um padre português que veio super cedo para o Brasil, né? E o Padre Antônio Vieira, ele é considerado um dos maiores oradores sacros em língua portuguesa. Né? O cara tinha uma eloquência, uma retórica, né? Ele falava muito bem, né? Mas Vieira foi um cara super perseguido, né? Pela igreja e por Portugal, porque Padre Antônio Vieira, quando chega ao Brasil, ele meio que fica amigo dos índios, né? E ele começa a estudar as religiões indígenas. E o Padre Antônio Vieira, no lugar de catequizar, né? Qual era a obrigação do padre? Os padres que vinham da Europa para cá, eles tinham que catequizar os índios, não era assim? Depois de catequizar os negros, né? Mas na verdade não. Vieira, ele passou a defender os índios, né? E aí tem um sermão dele, que é o mais conhecido, tem vários, mas o mais conhecido é o Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima, ele faz uma crítica à arte do pregar, né? Ele critica os outros padres. Ele diz que quando Jesus Cristo veio à Terra, Cristo era um homem simples, né? Então por que usar de palavras tão complicadas, de uma forma tão complicada para pregar a palavra de Deus? Né? Ele dizia que essa palavra ela era pregada, tá? Mas ela não frutificava, porque ninguém entendia nada. Então nós estamos diante de dois grandes gênios da nossa literatura, né? Logo no início, o Brasil ali é colônia de Portugal, né? É o início do processo de exploração da terra. Tanto o Gregório de Matos quanto o Padre Antônio Vieira, dois gênios de nossa literatura barroca. E nós ainda vamos falar do Aleijadinho, tá? De algumas esculturas do Aleijadinho. Tá? Para encerrar, que só tenho 2 minutinhos, a Aninha está me dizendo ali, a gente vai falar, uma outra coisa que eu queria falar para vocês do Barroco, era o que eu esqueci agora? Ah, sim, do Barroco em Pernambuco. O Barroco em Pernambuco, gente, ao vivo, é assim, o Barroco em Pernambuco, ele ficou conhecido como Barroco açucareiro, por causa da exploração da cana-de-açúcar, tá bom? Isso é um detalhe importantíssimo. E a gente vai continuar Barroco na próxima aula de literatura. Um ótimo fim de tarde para todo mundo, não é isso? E até a próxima.